Fala, professor, tudo bom? Então aqui estamos com mais nosso módulo aqui, treinamento funcional, onde a gente vai passar os circuitos que você vai desenvolver com seus alunos aí no seu box, ou na praça, ou em qualquer lugar que você esteja realizando o seu trabalho. Então, o foco da nossa assinatura, do nosso produto, como é que se diz? É oferecer produtos para vocês, oferecer circuitos já mastigados para você aplicar na sua turma. Então aqui não tem negócio de fazer curso, fazer palestra, fazer webinar. Aqui você já vai pegar a sessão de treinamento funcional e aplicar com os teus alunos. Então esse que é o foco do Funcional Pro. Então o Funcional Pro é uma plataforma que você vai utilizar para aplicar diretamente na tua turma de treinamento funcional. Então esse é o nosso foco. A gente vai direto ao ponto. Como nós somos professores, eu sou um professor que atua na área, diferentemente de outros professores que apenas te dão lá aquele exercício, aquela atividade, mas você nunca viu o professor dando aula para uma turma. Ele fica ali no espaço dele, te ofertando serviço, te ofertando algum tipo de prêmio, de presente, para você ir lá fazer o curso dele. Aqui não, aqui a gente já vai colocar já a sessão para você aplicar na tua turma. Então hoje a gente vai começar aqui com um treinamento completo que você já pode, já hoje mesmo, fazer na tua academia, fazer no teu box, fazer na praça, fazer no teu condomínio. Então, pegou, aplicou. A gente vai direto ao ponto. Beleza? Então hoje vamos fazer o circuito completo. Circuito não, o treinamento completo, onde a gente vai introduzir um método 3 blocos. Preparação para o movimento, atividade multissistêmica e atividade cardiometabólica. E dependendo do PSE que você vai utilizar naquela sessão, ao invés de você colocar uma atividade cardiometabólica, você vai colocar uma atividade recreativa, ou um alongamento, ou outra atividade menos intensa, certo? Então vamos fazer aqui a sessão completa de hoje. E aí mais na frente eu vou colocar outra sessão completa, e aí até ter uma gama de sessões para você só pegar e utilizar com o teu aluno, beleza? Ou com tua turma. Então vamos começar o treino de hoje. A gente vai só fazer um exemplo de treino, e aí você vai aplicar, você vai modelar ela de acordo com a condição do teu aluno, com a condição da tua turma. Beleza? Então, primeiro bloco, hoje nós vamos utilizar, a gente vai trabalhar o core. Então, primeira parte a gente tem que trabalhar com atividades menos intensas, visando preparar o aluno para a atividade mais intensa, que vai acontecer mais à frente na aula. Então, primeiro bloco, vamos trabalhar o core. Então, você começa com o teu aluno fazendo uma ponte. Pede para respirar. Aí você vai definir o tempo de execução dessa ponte. Você pede para descansar. Respira. Dá um tempinho, pede para fazer novamente a ponte. Olhando para baixo, não é a ponte, não olha para cima, não para baixo. O corpo todo alinhado, certo? Bom, então essa ponte você pode aplicar ela 2 a 3 ou 4 vezes, tá? Nesse início com o teu aluno. Fecha essa ponte aqui, você vai fazer uma ponte já estendida. A ponte estendida. Aí você vai definir também a quantidade de tempo da ponte, de acordo com o teu aluno, e a quantidade de séries dessa ponte. Depois você vai fazer a ponte lateral. Cotovelo alinhado ao ombro. Depois faz com o outro lado. Aí existem várias variações. Você pode fazer com a mão aqui, com a mão aqui, com a mão esticada.
tá? Então você vai trabalhar essa modalidade aqui de treinamento que é voltada para o core durante 10 minutos, que é a parte inicial do teu treinamento. Então aqui também outra ponte, você pode, ó, tá? Esticar o braço. Isso já é uma variação. Se o teu aluno tem dificuldade, pede para colocar o joelho no chão, bota um pouquinho a mão para frente, aqui, ó. Então você vai adequando de acordo com a condição do teu aluno, certo? Então, primeiro bloco é isso aí, é estimular o core nessa atividade específica. Eu dei mais ênfase às pontes. Então as pontes elas são bem interessantes para que o teu aluno fortaleça o core, certo? Então a primeira parte da aula é essa aqui. Você vai fazer essa parte aqui, primeira parte de 10 a 15 minutos. Vamos para a segunda parte. A segunda parte é a atividade multissistêmica, certo? Multissistêmica. E aí, o que é atividade multissistêmica? Traduzindo para o português mais simples, circuitos. Então, muitos profissionais colocam treinamento funcional, mas só aplica o circuito. Ele não aplica a preparação para o movimento, ele não aplica a terceira parte da aula, que vai ser mais na frente, eu vou falar como é que vai ser feita. Então, ele apenas faz um circuito de exercício, e aí ele diz que é um treinamento funcional. E não é assim que funciona. Esse circuito, para ele ser montado, ele tem que se basear nos padrões de movimento. E aí, dependendo do objetivo do teu aluno, da tua turma, você vai implementar atividades que vão desencadear o sucesso desse objetivo. Então, mais na frente, a gente vai explicar como deve se fazer. Essa aula especificamente está demorando um pouquinho, por quê? Para vocês entenderem como vai funcionar a dinâmica daqui para frente com relação a essa metodologia. Então, vou fazer um módulo só com essa metodologia, vou fazer um outro módulo com outra metodologia e um quarto módulo, um terceiro módulo com outra metodologia. Aí você vai escolher os circuitos, tá? De acordo com a tua turma ou de acordo com o que você quer aplicar, com a periodização que você esteja querendo utilizar na semana ou no mês. Combinado? Então esse primeiro módulo vai ser só essa metodologia de circuito, e aí a gente vai colocar vários circuitos para você aplicar na tua turma com os teus alunos. Combinado? Primeiro bloco já foi, segundo bloco, circuito. Eu vou exemplificar cada exercício, eu vou explicar. E aí você pode adequar de acordo com o teu aluno. Se o teu aluno é iniciante, você vai fazer com a intensidade menor. Se é intermediário, você aumenta um pouquinho a intensidade. Se ele é avançado, você aumenta mais, tá? De acordo com a condição desse aluno avançado. Então, o primeiro exercício, já fez isso aqui, ó. Tem dois cones. A gente vai fazer trabalho de frente e costas, beleza? Então, aqui você vai e volta de um cone a outro. Beleza? Então, isso aqui é para um aluno iniciante. Pronto. Aí você tem uma turma que tem aluno com intermediário, aluno avançado, você vai fazer o que? Você vai implementar uma outra ação para dar mais intensidade a esse exercício. Então, eu fiz com o iniciante, agora vai ser o intermediário. Vou fazer o que? Frente e costa, agacho, frente e costa, agacha, beleza? Intermediário. Vamos para o aluno avançado. Frente e costa, squat jump, frente e costa, squat jump. Beleza? Então, cada estação você vai adequar a cada aluno. Se o aluno for, se você tiver uma turma grande, mista. Se for um aluno, só um aluno mesmo, bacana. Aí você vai adequar de acordo com a condição do teu aluno. Então, esse é o primeiro exercício. Eu vou fazer o circuito só com 6 exercícios. E aí você pode colocar 2 ou 3 ou 4, de acordo com o número de alunos que você tem na sua turma. Show de bola? Mas sempre
dar ênfase aos padrões de movimento, tá? Aí quando você for procurar, eu vou dar uma aula só sobre padrão de movimento, vai ficar mais fácil você entender, porque o treinamento funcional se baseia nos padrões de movimento. Se você entender todos eles e saber quais são os exercícios que eu vou fazer a simulação desse padrão, pronto, você mata, você fica tranquilo para fazer qualquer tipo de sessão de treinamento funcional. Segundo exercício, saber dominar o supra. Vamos lá. Aluno iniciante, só um pouquinho, certo? Devagar, cabeça olhando para frente. Aluno intermediário, você vai subir um pouquinho mais, ó. Beleza? Aluno avançado, você vai fazer o remador. Beleza? Pronto, aí você vai adequar de acordo com o teu aluno. Então esse foi o segundo exercício. Terceiro exercício, puxada um TRX. Tem que ter o TRX. Se você não tiver TRX, você procura um outro acessório que faça simulação desse exercício. Mas é interessante você ter TRX. Depois eu vou fazer também um outro módulo explicando quais os acessórios essenciais para você começar a dar as aulas de treinamento funcional. Então o TRX é um deles. Você tem que ter o TRX. Então você vai fazer a puxada fechada. Aluno iniciante, ó, certo? O que vai diferenciar? Posição dos pés. Aluno intermediário, coloca os pés mais na frente. Então, ó, já fica um pouquinho mais intenso. Ó. Puxada, fechando a escápula atrás. Aluno avançado, pé mais na frente. Ó, já começou a dar mais intensidade, certo? Então, é mais ou menos assim. São TX puxada. Quarto exercício, step, sobe e desce. Cadê meu step? Aqui. E o stepzinho. Você vai subir e descer. Então, aluno iniciante. Certo? Aluno intermediário. Aumenta a intensidade. Aluno avançado. Aumenta mais a velocidade. Então, aqui, o que vai diferenciar vai ser a velocidade de execução. Então, aluno iniciante, sobe e desce. Aluno intermediário, sobe e desce, acelera o movimento. E aluno avançado, acelera a velocidade. Beleza? Então, aqui que está a diferença. E a flexão, usando o quadrifit. Não tem o quadrifit em casa, pode fazer sem o quadrifit mesmo. Que eu gosto muito de usar esse acessório. Ele é bem, promove muitas variações. Então, a flexão aqui, ó. Aluno iniciante, você vai descer e vai colocar o peito no chão, ó. Ó, peito no chão. Certo? Aluno intermediário, ó. Não coloca o peito no chão. E aluno avançado, tira o joelho e faz flexão sem, apenas com 4 apoios. Então eu mostrei aqui a sequência toda do circuito, exemplificando como deve ser feito, dependendo da condição física dos teus alunos. Caso seja uma turma mista, ou caso talvez você tenha um aluno personal, e você vai ter que colocar de acordo com a condição dele, beleza? Tempo de execução, vamos fazer aqui. Tempo de execução e descanso também vai depender de 2 fatores. O PSE que você vai utilizar, certo? O PSE que você vai utilizar, percepção subjetiva de esforço. Você pode pesquisar mais na frente o que significa isso. Ou objetivo e condição física do teu aluno, certo? Então, se o seu aluno é um aluno iniciante, você vai colocar um tempo de execução e descanso de 1 para 2. Significa dizer o quê? Se eu colocar 30, divide por 2, descanso vai ser 15.
certo? Aluno intermediário, você vai colocar de 1 para 3. Então, se você vai colocar 1 minuto, você vai dar 20 segundos de descanso. E se o aluno for avançado, você vai reduzir mais o tempo de recuperação. Então, você vai colocar o quê? 50 segundos por 10 de descanso. Mas isso aqui não é uma regra geral. Você pode ir adequando de acordo com o tempo de aula ou de acordo com o teu aluno também. Então aqui eu vou colocar, para exemplificar, eu vou colocar um tempo de 30 segundos por 15 de descanso, certo? Vou realizar todo o circuito, vou fazer como se fosse um aluno iniciante. Como você já viu o treino voltado para intermediário e avançado, aí você vai adequar esse circuito aos teus alunos, certo? Então vamos começar. Vamos lá, frente e costa. Então aqui já está na segunda parte da aula, atividade multissistêmica. E essa atividade multissistêmica você pode fazer através de circuito. Aí como eu falei, se o aluno for intermediário, você dá um pouquinho mais de complexidade ao movimento. Beleza? Vamos para o segundo, abdominal supra. Aqui, ó, sobe devagarzinho, tira só as costas do chão, pronto. Não precisa subir mais do que esse aqui não, porque senão vai doer as costas dele. Tem muito aluno também que pede que fica aprendendo respiração. Dificulta a execução do exercício e dificulta também a circulação do sangue na musculatura. Então pede para ele ficar sempre fazendo a respiração. Vamos para o 3. Puxada. Então, pessoal, aqui o bom da nossa plataforma é que você já vai aplicar no iniciante, então, a pegar os pés perto do corpo. Se fosse um aluno avançado, intermediário, você tinha que colocar os pés mais na frente. Aqui é um padrão de movimento, pessoal. Esse padrão de movimento aqui é chamado de puxada, puxar horizontal, certo? Aí você vai lá na frente, a gente vai ter uma aula só sobre padrão de movimento e exercícios que você pode fazer com esses padrões. Step, sobe e desce. Então esse circuito aqui para iniciante. Como eu falei anteriormente, você pode, de acordo com o teu aluno, você vai adequando. Então sobe e desce. Beleza? Squat com mini bend. Isso aqui eu não expliquei, ó. Mas tem aqui, ele tá na grade. Beleza? Squat. Abre aqui a perna. Certo? Não tem mini bend. Faz sem mini bend. Vamos lá. Para intermediário faz o quê? Abre. Ó. Intermediário. Beleza? Ó. E já é uma variação. Para avançado, aumenta a velocidade. Certo? Show? Não expliquei antes, mas está aqui. Tem que fazer parte. Flexão agora. Ó, peito no chão. É iniciante.
peito no chão porque ele não tem força suficiente para fazer a flexão, tá? Na sua totalidade. Então tem que colocar o peito no chão, mais na frente, ele vai conseguir fazer a flexão sem tocar o peito no chão. E ó, 6 apoios lá, tá beleza? Então já pega a visão, fechou, pronto. Aí, o que você vai fazer? Aqui eu fiz a primeira série, tá? Aí, vai de acordo com a tua programação, você pode colocar a série novamente, com o mesmo tempo, ou você pode colocar, reduzindo o tempo de execução do exercício. Então eu fiz aqui 30 segundos por 15. Se for um aluno intermediário, você vai colocar 40 por 20. Se for um aluno avançado, 1 minuto por 20. Certo? Então, esse tempo de execução e descanso vai depender do objetivo da aula e da condição física do teu aluno. Certo? Então, se quiser fazer mais uma série, faça. Se quiser fazer mais 2 séries, faça. Com o mesmo tempo ou reduzindo o tempo. Show? Então, aqui foi a segunda parte da aula, o segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco. Terceiro bloco, costumo fazer. Pronto, vamos lá para falar de PSE. Percepção subjetiva de esforço. Quando eu quero colocar uma aula onde eu quero uma intensidade alta, eu vou promover no final da aula a uma atividade que seja um pouquinho mais intensa. Quando eu quero fazer uma aula com uma intensidade baixa, com a percepção subjetiva baixa, eu vou colocar uma atividade de menos intensidade. Tá? Pode ser uma atividade recreativa, pode ser mais uma sequência de core, pode ser uma sequência de mobilidade. Então vai depender do que você planejou para aquela aula. Nessa aula aqui, vou fazer um HIIT, certo? Vou fazer um HIIT porque eu quero uma aula intensa. Show de bola? Então o HIIT vai ser 2 exercícios. Vai ser o polichinelo com a mão na cintura, certo? Então, ó, abre e fecha. O HIIT, pessoal, a diferença do HIIT para o circuito é que no circuito você pode fazer dosando, você pode parar, expirar. No HIIT não, você tem que fazer sem parar e o tempo de recuperação menor. Então é uma atividade cardiometabólica. Então, tempo de execução pequeno, baixo, e tempo de descanso também baixo. Diferentemente de circuito. Circuito você pode colocar 1 minuto, tá? Com recuperação também alta. Mas a pessoa pode fazer e descansar um pouquinho, recuperar, respirar. No HIIT não pode, certo? Então, primeiro exercício. Abre e fecha circuito, ó. Abre e fecha. Polichinelo. E o segundo exercício. Frente e costa. Tocando no cone na frente. Então você vai alternar entre esses 2 exercícios até fechar o HIIT que você vai promover. Vou colocar aqui 4 séries de cada exercício, que vai totalizar no geral 8 séries de 20 por 10. 20 segundos de execução por 10 de descanso. Aí você pode colocar só 4 séries, pode colocar só 6, pode colocar 10, 12, tá? Então, até o aluno avançado, você viu que no circuito ele não puxou muito o treino dele, você desconta no HIIT. Então, você aumenta a intensidade do HIIT. Então, vamos fazer aqui 8 séries, 20 por 10. Então, vamos lá. Então, a terceira parte da aula. Aqui é só uma sugestão. Se tu quiser dar mais ênfase também, mais intensidade, você pode fazer polichinelo mesmo normal. Certo? Aqui eu estou fazendo por só aluno iniciante. Beleza. Vamos para cá agora. Então, vai ficar sempre alternando entre um e a outro. Vai. Costa. Não pode parar.
no polichinelo. Se de repente um aluno iniciante não estiver aguentando fazer atividade como deve ser feita, você pede para fazer a variação, beleza? Só não pode parar. Não pode parar. Nessa parte não pode parar. Ele só pode descansar do circuito. Aqui não. Aí tem gente que vê assim, não, mas o ritmo tem que ser intenso. A intensidade, ela é de acordo com a condição do aluno, pessoal. Eu não vou fazer um hit me baseando no atleta. Eu tenho que me basear na minha condição. Então a intensidade dentro da minha condição. Então se ele está cansado, ó, tá vendo? Porque não pode parar, porque no hit aqui não pode parar. Então aqui, se você tem uma turma mista, você vai fazer esse hit, aí você vai aplicar essa atividade por iniciante e essa aqui por intermediário. E durante essa aqui, você vai falar o que, ó. Iniciante faz devagar, de acordo com a intensidade. Intermediário aumenta um pouquinho. E avançado, acelera, ó. Avançado. Ó, tá vendo? Beleza? De novo. Vamos lá. Então essa primeira parte, essa primeira aula, não é nem aula, né? Exemplo de circuito para você aplicar treino, demorou um pouquinho porque eu estou explicando como é que vai ser agora a programação. A partir da próxima aula, a gente vai direto, viu? Eu vou só passar o treino e vocês vão fazer. Aí vocês vão adequar de acordo com como eu fiz aqui. Então, pessoal, aqui não tem negócio de quiser fazer curso por fora, faça. Aqui você já vai começar a ganhar dinheiro já com o que tem aqui. Aqui você pode chegar em qualquer lugar e aplicar. E dá certo. E dá resultado. Fechou. Então não precisa você ficar fazendo malabarismo aí com o teu aluno, não. O simples resolve e dá resultado. Se você for aí nas minhas redes sociais, vocês vão ver minhas alunas aí, como elas começaram e como elas chegaram. Não precisou de fazer um monte de atividade mirabolante, não. É o básico resolve. O que tem que ser dito aqui que o principal é você aplicar os movimentos básicos, os padrões de movimento. Se você aplicar os padrões de movimento, que é o que é a essência do treinamento funcional, acabou. Você está fazendo treinamento funcional, aí você vai adequar o treino de acordo com o objetivo dos teus alunos, beleza? Então a primeira aula fechou, a partir da próxima aula já vai direto. Já vai fazer o treinamento todo, sem muita explicação, já vai direto ao ponto. E aí você pega e aplica. Fechou? Valeu, até mais.